Bienvenido a todos. Es bueno tenerlos aquí con nosotros. Estamos hoy celebrando un mes de trabajo acá e damos graças a Deus por isto. E seguimos então com a liturgia. E eu invito a vocês a que abram suas Bíblias em la primeira carta de Juan, capítulo 2. Estamos exponendo esta carta e agora estamos no capítulo 2, versículos 15 hasta el versículo 17. Juan capítulo 2. Eu vou ler e pido que vocês possam seguir suas Bíblias com reverência à palavra de Deus. O verso 15 diz: "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para sempre." Vamos orar. Padre, graças por este dia, graças por estarmos aqui, graças por la presença de los hermanos de la Igreja Presbiteriana em Parque Lefebvre e também aqueles que nos visitam por primeira vez acá. Pedimos que, a hora que estamos delante de tu palavra, que o Senhor mesmo abre a nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, que governa su coração? Quais são os valores que moldeiam sua vida? O recorrido da vida cristiana, frequentemente enfrentamos tentações de dividir nosso coração entre o amor a Deus e as demandas do mundo passageiro, o mundo fugaz, que a menudo nos aleja sutilmente de uma comunhão crescente com o Senhor. O texto de hoje, Juan nos adverte sobre este peligro. O peligro de permitir que estes atrativos mundanos erosionem nosso amor autêntico. E al igual que sendero que se bifurca, nossas eleições diárias determinam se vamos fortalecer ou debilitar nossa comunhão com Deus, nosso amor hacia Deus. Hoje nós vamos a explorar como essas influências podem afetar nossa fé e que cuidado podemos adotar para resisti-las. Devemos mirar introspectivamente, devemos mirar hacia nosso coração. Essa é uma chamada clara que encontramos aqui em la primeira carta de Juan. E também é uma chamada desafiante, porque mirar hacia o coração nem sempre é uma tarefa simples, nem sempre é uma tarefa cômoda. Pero é essencial que, para quienes desejam viver de acordo com a vontade de Deus, que a diário mire a seu coração, evalue como estão caminhando com Deus, quem está tomando o trono de Deus em seu coração. E para guiar neste exame pessoal,
O sermão de hoje nos conduzirá através de 3 pontos claves com base no texto que leemos. O primeiro é a ideia do amor dividido, em la qual examinaremos como nossas prioridades podem dañar nossa relação com Deus. O segundo, os desejos corruptos que o mundo nos apresenta e que, se não são resistidos, interrompem nossa paz interior e nossa efetividade como cristianos. E, finalmente, abordaremos o contraste entre o transitório e o eterno, reafirmando a importância de fijar nossas vidas em aquilo que permanece para sempre. Isso é o que vamos a ver nestes 3 versículos de Juan. Assim que, ao considerar esses 2 contrastes de amor eterno e mundo fugaz, veamos, então, como nossa lealdade se divide, obstaculizando nosso amor hacia Deus. Mire comigo outra vez o verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En este verso, Juan nos instruye a não amar o mundo. Este é o primeiro mandamento de Juan em esta carta. Há mais 2 mandamentos. Este é o primeiro: não ameis al mundo. E eu poderia dizer que aqui este mensagem está muito claro. O que Juan está dizendo a los creyentes a los quais escreve. E há algumas pessoas em Brasil que dizem: está claro, pero si querem, eu vou a dibujar lo que diz o texto. Pero Juan é muito direto, vai al blanco e diz: não ames al mundo ni las coisas que há en el mundo. Se alguno ama el mundo, el amor del Padre não está en él. El mundo aqui, é importante ressaltar isso. El mundo em las Escrituras tem significado distinto. Por exemplo, quando en el capítulo 3 de Juan, Jesús disse que Deus amou al mundo de tal maneira que enviou a su Hijo. Esse mundo são as pessoas. Pero aqui Juan está falando do sistema del mundo que é moralmente hostil a Deus. No Evangelho de Mateus, no verso 24 do capítulo 6, reforça essa ideia que Juan está tratando aqui no verso 15. Quando disse: nadie pode servir a 2 senhores. Al igual que não podemos servir a 2 amos com interesses opostos, tampouco podemos amar a Deus e ao mundo simultaneamente. O texto de Mateus 6, 24. Ninguno pode servir a 2 senhores, porque ou aborrecerá al uno e amará al outro, ou estimará al uno e menospreciará al outro. Não podeis servir a Deus e a las riquezas. Em Santiago, capítulo 4, versículo 4, Santiago vai mais allá. Santiago disse que a amistade del mundo é enemistade contra Deus. Em essência, buscar os valores e os prazeres del mundo pode dañar nossa relação com Deus. Hermanos, há que cuidar, há que evaluar seu coração, porque muitas vezes as coisas vão minando nossa relação com Deus de uma maneira muito sutil. E quando nos damos conta, já estamos lejos
del Señor. Entonces hay que poner la atención a lo que dice Juan acá. Esse chamado nos invita a examinar como estamos cultivando nossa relação com Deus. Mira, esse texto de Juan está sendo escrito para creyentes. Em los versículos anteriores, Juan encontra-se seguro de que esses irmãos estão firmes, pero exorta-los a partir de estes versículos a não amar o mundo. Porque Juan conoce, Juan sabe a luta que temos ao diário com isso. Elegir a coisas que muitas vezes vão minando nossa comunhão autêntica com Deus, nosso amor autêntico a Deus. Estamos permitindo que as distrações do mundo nos impidam de passar tempo com Ele em oração e em Sua palavra. Estamos comprometendo nossos valores cristianos para encaixar em la cultura que nos rodeia. Estamos priorizando nossos próprios desejos sobre a vontade de Deus. E eu lhe pergunto mais: que lhe custa mais? Perder o tempo de oração, o tempo de meditação em la palavra, ou perder um entretenimento del mundo? Em 2 Timoteu, capítulo 4, verso 10, Pablo nos disse que Demas abandonou a ele por amar a este mundo. Mira, nós estamos falando outra vez, eu quero ressaltar isso, que em 2 Timoteu, capítulo 4, verso 10, o abandono de Demas não se refere a uma apostasia, não se refere que Demas havia deixado a fé, pero é uma señal de que como creyentes temos que cuidar. Demas ha amado a este mundo e deixado o ministério que o Senhor havia confiado a ele. Este é um recordatório de que o atrativo das coisas mundanas pode desviar-nos de nosso chamado e ministério. Pode desviar-nos de nosso propósito de seguir crescendo em amor e em comunhão com Deus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22, nós leímos há pouco em la liturgia, o jovem rico elige suas possessões sobre seguir a Jesus. Sua tristeza ao alejar-se de Jesus revela o peso da eleição que hizo. A riqueza, aunque valiosa neste mundo, não podia llenar o vazio que só Deus podia llenar. Como cristianos, seamos intencionais em buscar a Deus cada dia. Reservemos um tempo para orar e meditar em las Escrituras e para ter comunhão com outros crentes. Isso fortalece nossa relação com Deus e nossa relação los unos com os outros. Busquemos momentos em silêncio para escutar a voz de Deus enquanto meditamos em Sua palavra. É através de Sua palavra que Deus habla com nós. Então, dediquemos um tempo a ler as Escrituras e escutar a voz de Deus. E o verdadeiro amor a Deus se manifesta em nossas eleições diárias, demonstrando que anelamos estar com Ele e agradar-lhe em todo o que hacemos. Hoje em dia há um reto muito grande, não? Com os teléfonos celulares, né? A vezes uno toma mais tempo mirando o que passa nas redes sociais
do que tempo com Deus. Então, essas coisas podem estar señalando que necessitamos organizar as prioridades. Necessitamos ver o que está tomando o espaço em nosso coração. O verdadeiro amor a Deus se manifesta, por lo tanto, em nossas eleições diárias. Não nos olvidemos disso. Nossa vida deve ser uma ofrenda de amor a Deus, um testemunho de sua graça e seu poder em nossas vidas. Isso se reflete quando nós temos comunhão ao diário com Deus. Quando seguimos crescendo em la vida de oração, em comunhão com Deus, em nosso amor hacia Deus, então vamos poder refletir sua graça e seu poder em nossa vida. Pero, de onde brotam essas distrações que dividem nosso amor? Examinemos agora a origem de esses desejos corruptos que competem por nosso coração. Vayamos então ao versículo 16 de 1 João. En este versículo, Juan describe lo que constituye el mundo. Juan va a decir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Isso não proviene del Padre. El verso dice de esa manera, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira que la preposición aquí del mundo no quiere decir simplemente el origen de donde provienen esas cosas, pero hace más sentido a su naturaleza. Son del mundo. Naturalmente son de ahí. No viene de Dios, no de la parte del Señor. Ahora, mira esas tres expresiones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y con esto en mente, vayamos a Génesis capítulo 3. Ve lo que pasa en la tentación de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, la misma estrutura que Juan nos apresenta aqui. Alcançar sabedoria seria lo que Juan descreve como la vanagloria de la vida. En el texto que leemos de Mateus en la liturgia também acerca de la tentação de Jesus, mostra Satanás apelando a los deseos humanos, pero Jesus responde com la palavra de Deus. O sea, el origen es la misma desde el principio, desde cuando Adán y Eva son tentados en el huerto del Edén. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en cómo esos deseos se manifestan en su propia vida? Los deseos de la carne son los placeres físicos desordenados. Los deseos de los ojos son la codicia por lo que vemos.
Y la vanagloria de la vida es el orgullo y la autosuficiencia. E esses desejos não são simplesmente tentações aisladas, sino que formam parte de um sistema que nos aleja de Deus e perturba nossa comunhão com Deus, nos roubam a alegria, nos impedem de experimentar a plenitude da vida em Cristo e nos fazem menos efetivos como testigos de seu amor e de sua graça. Reconhecendo, por lo tanto, esta realidade, os crentes devemos identificar e resistir a estas inclinações. Devemos cultivar uma mentalidade que reflete os valores do reino de Deus. E onde vamos encontrar isso? Em las Escrituras. Ou seja, enquanto avançamos em conhecer as Escrituras, vamos sendo moldeados por las Escrituras, vamos conhecendo os valores do reino de Deus, vamos conhecendo a vontade de Deus para nós. E em lugar de buscar satisfação em los desejos carnais e materiais, busquemos contentamento em Cristo, como se ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. E nesse texto, o apóstolo Pablo demonstra como aprendeu que o pecado sempre tem consequências negativas. O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em toda situação, já seja em abundância ou em escassez, porque sua confiança estava em Deus. Irmãos, eu creio que quando nós somos de hecho alcançados por el amor de Deus, quando experimentamos o amor de Deus, nós não vamos estar cômodos em uma situação onde parece que estamos desejando mais as coisas do mundo. Uma vez que experimentamos do amor autêntico do Senhor, um crente não vai estar satisfeito em em dividir esse amor com as coisas passageiras do mundo. Não confiemos em nossas próprias forças, sino dependamos do poder do Espírito Santo para resistir à tentação e viver uma vida que honre a Deus. Em Josué, capítulo 7, allá está registrada a narrativa que habla de la codicia de Acán. La codicia de Acán lo levou a sua destruição. ¿Recuerdan? Em Daniel capítulo 4, versículos 30 a 37, describe a soberbia de Nabucodonosor. E qual foi o resultado dessa soberbia? Lo levou a sua humilhação. E este exemplo, tanto de Acán como de Nabucodonosor, nos recuerdam que o pecado sempre tem consequências negativas, tanto para nós mesmos, como para os que nos rodeiam. E, portanto, nós temos que humilhar-nos diante de Deus, ante Deus. E ao humilharmos ante Deus e reconhecer nossa dependência de Ele, podemos evitar as trampas do orgulho, da codícia e viver uma vida que seja agradável a seus olhos. Necessitamos de discernimento para discernir o origem de nossos desejos e assim rechazá-los em favor de uma comunhão mais profunda com nosso Padre. Às vezes, esse desejo
puede parecer algo bueno, y en verdad, si consideramos lo que dice Santiago, quanto a el origen de las guerras y de las cosas malas, como teniendo su origen en el corazón. Nosotros vamos a reconocer la importancia de mirar hacia nuestro corazón y poder entonces evaluar donde estamos inclinando nuestro corazón. Y en Santiago, cuando habla de esos deseos del corazón, no son deseos solo malos o pecaminosos, pero hay cosas boas que nosotros deseamos. Pero esta cosa boa, muitas vezes la transformamos em um ídolo e se torna algo contrário a lo que Deus espera de nós. Então, necessitamos estar atento a este origen de los deseos que ocupam nosso coração. E ante a sedução de esses desejos corruptos, perguntemos-nos, que legado queremos deixar? Estamos construindo sobre lo transitório ou sobre lo eterno? E assim, então, vamos para o último ponto desse sermão, no verso 17. E o mundo passa e seus desejos, pero el que hace a vontade de Deus permanece para sempre. Juan conclui com essas palavras, fazendo esse contraste de la natureza efímera de los desejos del mundo com la promessa duradeira de vida eterna. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, nos ensina sobre tesouros celestiais versus tesouros terrenais. Ou seja, não é uma coisa que Juan passa a ensinar a esses irmãos de sua própria cabeça. Está nas Escrituras. Encontra-se nos ensinos, em las enseñanzas de Cristo. Pablo, em 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 18, nos recuerda de enfocar-nos em lo eterno, em lo que perdura para sempre. E em lugar de buscar riquezas materiais, busquemos tesouros celestiais que durem para sempre. Em lugar de preocupar-nos por las opiniões de los demais, busquemos a aprovação de Deus. Em lugar de viver para nós mesmos, vivamos para Cristo e para seu reino. Isso cambia tudo. Essa perspectiva cambia nossa forma de pensar, de sentir e de actuar. Isso cambia a maneira como miramos os recursos que Deus ha dado a cada um de nós. Isso cambia a maneira como miramos a nosso trabalho. Isso cambia a maneira como hacemos nossos planos para a vida. Recordemos lo que a Bíblia diz sobre Moisés, quem renunciou a los placeres del pecado para identificar-se com o pueblo de Deus. Também pensemos em la parábola de rico e Lázaro, que nos muestra a diferença entre o conforto terrenal passageiro e a realidade da eternidade. A perspectiva eterna nos guia em el presente. Em 1 Pedro nos habla de uma herência que está sendo guardada para nós, reservada para nós em los cielos, e somos exortados a manter nossos olhos fijos nesta herência. E à medida que Deus guarda esta herência para nós, também diz o texto de 1 Pedro que somos guardados para esta herência. E habla dessa herência como incorruptível.
e que não pode corromper-se. O desafio é manter a perspectiva eterna enquanto caminhamos e servimos a Deus nesta terra. E ao poner nossa mirada no cielo, somos capacitados para viver uma vida que tenha um impacto eterno. Por lo tanto, examinemos nossas vidas à la luz da eternidade. Estamos vivendo de uma maneira que refleja nossa esperança em Cristo? Estamos invirtiendo no reino de Deus? Estamos usando nossos dons e talentos para servir a los demais? Que nossa resposta seja um compromisso renovado de viver para a glória de Deus e buscar seu reino por encima de todo o demais. E havendo contemplado a disparidade entre o transitório e o eterno, volvamos nossa mirada então para as eleições que devemos fazer hoje, para que nossa vida reflete um amor que permanece quando todo o demais desaparece. E assim, irmãos, vamos a concluir instando-nos a aplicar essas verdades de 1 João 2, 15 a 17. Aplicar essas verdades para ter e conservar uma comunhão profunda com Deus. A lealdade de nossa relação com Deus é que deve ser continuamente alimentada e fortalecida. E com isso dito, examinemos nosso compromisso com Deus da seguinte forma. O primeiro ponto hace referência à necessidade de evitar o amor ao mundo e abraçar o amor a Deus. O segundo ponto nos lembra que os desejos del mundo não viene de Deus e que devemos, por lo tanto, resistir a essas tentações. E finalmente, o terceiro ponto nos chama a fijar nossos olhos em la eternidade e viver de uma maneira que agrade a Deus. Diante dessas verdades, hagamos as seguintes perguntas a nós mesmos para evaluar nosso coração. E a pergunta é: estamos cultivando um coração indivíduo que ama a Deus acima de tudo, arriba de tudo? Estamos resistindo a los desejos del mundo e buscando a santidade? Estamos vivendo de uma maneira que refleja nossa esperança em la vida eterna? Depois de fazer essas perguntas a uno mesmo, a resposta de um cristiano deve ser afirmativa. Deve ser sim. Que nossa vida seja um testemunho vivo da graça e do poder de Deus, e que essas verdades que aqui encontramos se traduza em ação, por meio de um compromisso que cresce ao diário em termos de comunhão com Deus e de amor com Deus, e que seamos de hechos testigos em la mano del Senhor, para que outros puedan conhecer a Cristo e, conhecendo a Cristo, puedan experimentar desse amor autêntico que João tratou de nos ensinar aqui nestes versos. Vamos orar? Padre, graças por tu palavra.
Graças por estes versos que acabamos de ler e por las verdades que nos exortam a cuidar de nosso coração para que não seja tomado de amor hacia as coisas do mundo, que é passageiro e fugaz. Pedimos, ó Deus, por tu graça sobre nós outros, para que podamos crescer em santidade de vida, podamos crescer em la comunhão contigo e podamos crescer em amor hacia ti. E ajuda-nos a discernir estas tentações que a diário vêm diante de nós outros. Ajuda-nos a elegir de maneira que agrade ao Senhor. Bendize-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.